E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa, onde a gente pega documentos fascinantes e transforma tudo em uma jornada clara e visual. Hoje a gente vai dar um mergulho bem objetivo e uma estrutura teológica específica sobre como superar hábitos profundamente enraizados. E já vou adiantando, o foco aqui não é uma daquelas pílulas mágicas ou uma mudança da água para o vinho da noite para o dia. A ideia é explorar a libertação espiritual como uma jornada gradual que é muito pedagógica e super intencional. Bom, vamos direto ao ponto. O texto que vai guiar a nossa exploração hoje se chama A Liberdade Vem aos Poucos por uma Razão. Ele foi escrito pela Márcia Araújo, que faz parte do Ministério Shekinah Chama. Nosso grande objetivo aqui é desembalar as ideias que ela propõe, de um jeito totalmente imparcial, para entender como é que funciona a engrenagem desse processo de transformação espiritual que o material descreve com tantos detalhes. E para a gente não se perder, a nossa rota de hoje tem 5 paradas bem claras. Primeiro, a gente vai ver a libertação como processo. Em seguida, o propósito da fraqueza. Depois, vamos falar sobre o tempo de Deus. Na sequência, entramos na fase de aprendendo a batalhar. E para fechar, vamos avaliar os fatores de tempo e determinação. Basicamente, o texto desenha um mapa que leva a pessoa de uma crise profunda até a santificação. Então, começando com a seção 1, a libertação como processo, superando hábitos profundos. Olha só que interessante. O documento foca muito na nossa luta humana contra aqueles comportamentos repetitivos e destrutivos. E ele até menciona especificamente a questão do pecado sexual. E a gente sabe bem que, biologicamente, o nosso cérebro é programado para buscar alívio rápido através da dopamina, não é verdade? A autora não descarta de jeito nenhum a ideia de que Deus pode fazer um milagre instantâneo e resolver tudo no estalar de dedos, mas o argumento principal do texto é que, quando o buraco espiritual é muito fundo, o caminho escolhido costuma ser o de um processo gradual. A lógica dela faz muito sentido. Se alguém levou anos para se enrolar nessa bagunça toda, a saída também vai exigir um passo a passo bem estruturado, justamente para evitar recaídas lá na frente. E isso nos leva a uma sacada muito inteligente do material. A gente vive na era da sociedade automatizada. Todo mundo quer resultado para ontem, soluções em 2 ou 3 cliques na tela do celular. O texto aponta que essa mentalidade moderna bate de frente com o que a autora chama de programação divina. Essa nossa pressa natural acaba gerando uma frustração gigantesca com o ritmo, que é bem mais lento e metódico, exigido nesse processo de libertação. Avançando para a seção 2, o propósito da fraqueza, o papel da luta. Agora, uma pergunta que não quer calar. Por que essa estrutura enxergaria o sofrimento contínuo ou a sensação de fracasso como algo necessário? O texto ancora esse argumento lá na segunda carta aos Coríntios. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A ideia defendida aqui é que bater de frente com a própria impotência destrói o orgulho humano. Essa fraqueza total força a pessoa a parar de confiar só na própria força e a depender inteiramente de uma ajuda divina. É como se fosse um lembrete de que sozinho o esforço humano não dá conta do recado. Para ilustrar como isso funciona na prática, o material usa uma metáfora fantástica: Deus como um artesão mestre. Segundo essa visão, o próprio artesão usa as consequências dolorosas das nossas más escolhas como ferramentas para ensinar. O objetivo de todo esse caos é literalmente fazer a pessoa cair de joelhos, reconhecer que perdeu o controle da situação e, a partir dessa rendição sincera, se reaproximar do divino. O que nos puxa para a seção 3, o tempo de Deus, transformação interna. Mudando um pouco a lente para algo mais interno, a análise mostra que esse cronograma divino meio que ignora a nossa pressa por alívio. O texto diz o seguinte: enquanto a pessoa está desesperada só para parar com aquele hábito visível, o processo descrito quer ir muito mais fundo. Os verdadeiros alvos são ocultos. Estamos falando de arrancar pela raiz coisas como o narcisismo, o orgulho, a impaciência e principalmente a falta de amor pelo próximo. O X da questão é que não adianta só maquiar o comportamento por fora. É preciso mudar o caráter lá dentro, para que o verdadeiro fruto do espírito possa crescer. Sinceramente, achei essa uma das ideias mais profundas do material. É o conceito de que esse vício acabou virando uma espécie de altar ou santuário para a pessoa. Era um refúgio imediato contra o estresse, a dor e a realidade dura lá fora. Então, segundo o texto, o processo de cura exige um luto. Quem decide mudar vai inevitavelmente passar por uma dor real pela perda desse santuário, mesmo sabendo que ele era tóxico. Passando para a seção 4, aprendendo a batalhar, o esforço ativo.
Só que a jornada não é feita só de luto e aceitação passiva, não. O texto traz uma palavra grega do livro do Apocalipse chamada nikao, e o significado dela é bem forte: conquistar, dominar, subjugar ou até esmagar. A autora usa essa raiz linguística para argumentar que a caminhada espiritual não é para ser uma coisa pacífica e conformada frente aos impulsos. Pelo contrário, existe um chamado claro para enfrentar e esmagar esses obstáculos de forma bem ativa. Para dar peso a isso, ela puxa uma referência do Antigo Testamento, lá no livro de Juízes. A história conta que as nações inimigas foram deixadas de propósito perto de Israel, especificamente para lhes ensinar a guerra. O paralelo que o texto traça é brilhante. Assim como aquele povo não recebeu a terra limpinha e precisou aprender a lutar, hoje em dia também não existe uma remoção mágica das nossas fraquezas. A gente precisa aprender a guerrear contra essas fortalezas internas. Então, o recado principal dessa parte é: abandonar aquela velha relação de amor e ódio. Sabe quando a pessoa odeia a consequência do hábito, mas lá no fundo ainda adora a prática? A autora diz que o objetivo desse treinamento militar espiritual é desenvolver uma justa indignação. É aprender a realmente detestar e repudiar aquilo que faz mal, assumindo de vez a postura de um soldado consciente no campo de batalha. E assim a gente chega na seção 5, fatores de tempo e determinação, avaliando a linha de chegada. Depois de entender que o processo é longo, doloroso e cheio de batalhas, a pergunta que fica martelando na cabeça de qualquer um é: afinal, quanto tempo isso tudo vai levar? É uma ansiedade super compreensível, né? Principalmente quando cai a ficha de que a mudança dá muito trabalho. Bom, olhando diretamente para o que a Márcia Araújo escreveu, a resposta não é uma fórmula matemática exata. De acordo com o documento, a linha de chegada depende basicamente de como duas variáveis específicas vão interagir ao longo do caminho. Dissecando essas duas variáveis, funciona assim. O primeiro fator é a intensidade e o tempo que esse hábito durou no passado. A lógica é simples. Quanto mais fundo foi o mergulho na espiral de degradação, mais longo e íngreme vai ser o caminho de volta. Agora, o segundo fator muda totalmente o jogo. É a determinação inabalável de ser livre a qualquer custo. O texto deixa bem claro que, às vezes, os casos mais complicados conseguem as maiores vitórias, simplesmente porque a pessoa tem uma honestidade radical e uma garra absurda para aguentar firme o processo. E para fechar essa nossa exploração com chave de ouro, o material deixa uma provocação final. A verdadeira liberdade é algum dia um dom instantâneo ou só é genuinamente valorizada quando conquistada através de um processo árduo? É o tipo de reflexão que resume perfeitamente toda a tese do texto e ainda faz a gente pensar muito sobre o valor real das coisas que exigem suor para serem alcançadas. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa análise estruturada com a gente. É sempre muito bom investigar a fundo as engrenagens dessas grandes ideias. Até a próxima!